Ok, ok! Estamos de volta! Segundo bloco da resolução da FUVEST, segunda fase, prova de biologia. Vamos agora começar com as questões aí, voltar para as questões, começando pela questão número 4, uma questão de tiro curto, hein? Tiro curto. Organismos eucarióticos multicelulares heterótrofos com revestimento de quitina. Matou. Multicelular com quitina. Pergunta A. Quais organismos podem ser incluídos nessa descrição? Só pode ser quem? Os artrópodes, os animais pertencentes aos artrópodes. Não tem jeito. Pergunta B. Aí ele fala quitina e celulose. Ele faz uma relação entre quitina, que é animal, celulose, que é vegetal. Tem estruturas químicas semelhantes. Que funções essas substâncias têm em comum nos organismos que estão presentes? Bom, como é uma coisa em comum, ambos vão ter a função de proteção, como uma armadura, e sustentação. É isso aí. Questão 4, tiro curto, hein? Questão 5. A tabela abaixo apresenta algumas características de dois tipos de fibras musculares do corpo humano. Características do tipo 1. Velocidade de contração ela é lenta, concentração de enzimas oxidativas ela é alta, concentração de enzimas glicolíticas é baixa. Bom, na tipo 2, a velocidade de contração é muito rápida. Concentração de enzimas oxidativas é baixa, porém a concentração de enzimas glicolíticas é alta. E ele pergunta, em suas respectivas provas, um velocista corre 200 metros com velocidade aproximada de 36 km por hora, e o maratonista corre 42 km com uma velocidade aproximada de 18 km por hora. Que tipo de fibra muscular se espera encontrar em maior abundância nos músculos do corpo de cada um desses atletas? Bom, pessoal, justamente por causa do gráfico, voltando a ele aí, a gente percebe que o velocista, ele tem que apresentar uma contração muito rápida, explosão muscular rápida para conseguir o seu objetivo, portanto, tipo 2. Já o maratonista é uma coisa mais gradativa, uma coisa de manter o ritmo, portanto, já é o tipo 1. Então, velocista tipo 2, maratonista tipo 1. Pergunta B. Em que tipo de fibra muscular deve ser observado o maior número de mitocôndrias? Justifique. Bom, na fibra do tipo 1. Aí você vai falar, por quê, Tony? Pois é necessário uma grande quantidade de ATP, a energia, para uma atividade física de longa duração e de pequena intensidade, como uma maratona. Com isso, a gente precisa de muitas mitocôndrias, e essas mitocôndrias têm a responsabilidade de realizar boa parte da respiração celular, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, que são importantíssimos na produção deste ATP. Então tá aí, questão 5 já era. Questão 6, uma questão aí relacionada à citologia, né? Uma questão de osmose. Questão 6, os protozoários de água doce em geral possuem vacúolos pulsáteis, que constantemente se enchem de água e se esvaziam, eliminando a água para o meio externo. Já os protozoários de água salgada raramente apresentam essas estruturas. E aí ele explica, pergunta A razão da diferença entre protozoários de água doce e de água salgada quanto à ocorrência dos vacúolos pulsáteis. Bom, o que acontece é o seguinte, os protozoários de água doce são hipertônicos em relação ao meio ambiente, isso é, eles têm mais sal do que o meio. E assim ocorre a entrada excessiva de água por osmose. Entra muita água, já que ele tem muito sal. Lembra que o sal puxa a água para si. Com isso, com essa entrada excessiva, pode gerar uma lise, isso é, um rompimento. A célula pode inchar e buf, explodir. Para evitar isso, o vacúolo pulsátil elimina o excesso de água do protozoário. Já os protozoários de água salgada são isotônicos, isso é, meio equilibrado. Tem a mesma quantidade de sal dentro e fora da célula do protozoário. Isto é, estão em equilíbrio, pois a mesma quantidade de água que entra é a que sai. Então tá aí. Pergunta B. O que deve ocorrer com um protozoário de água salgada desprovido de vacúolo pulsátil ao ser transferido para uma água destilada? Então, ocorre a entrada excessiva de água, com isso a célula torna-se túrgida, incha, por osmose, né? Podendo ocorrer a lise celular, isso é, o rompimento, o estouramento da célula, e é com certeza a morte celular. E com isso, a última questão desse bloco 2, temos aí a questão 7. A revista da pesquisa da FAPESP de setembro de 2007 publicou uma matéria com o título Memórias Póstumas, que destaca a importância do conhecimento sobre a ecologia e o desenvolvimento de diversas espécies de insetos, para se desvendarem mortes misteriosas. Tá aí o CSI. Pergunta A. Como a ocorrência de moscas e besouros, que se desenvolve nos corpos em decomposição,
pode ser útil para estimar o tempo decorrido desde a morte? Pergunta. Então, tá aí a resposta, né, dessa pergunta A. Conhecer as diferentes espécies de moscas e besouros, assim como as fases em desenvolvimento. Ajuda os investigadores a saber o tempo decorrido de morte de um indivíduo em decomposição por esses animais. É isso aí. Pergunta B. Os cientistas entrevistados para tal matéria afirmam que os insetos podem revelar que, apesar de um corpo ter sido encontrado no Rio de Janeiro, a morte não ocorreu nessa cidade. Aí, como é que isso é possível? Bom, existem espécies de insetos que se desenvolvem em uma determinada região, em outra não. A adaptação em uma determinada região está relacionada a vários tipos de coisas, né? Como, por exemplo, alimentação, clima, quantidade de água e até locais apropriados para a reprodução desse ser. Então, sabendo justamente a região sabendo a região em que vive um determinado inseto, a gente pode saber se realmente o corpo a pessoa acabou sendo morta, na verdade, naquela região ou não. Então tá aí, questão de CSI. Bom, daqui a pouco vamos para o terceiro bloco e para as últimas questões da prova. Daqui a pouquinho, mais resolução na TV Resolução.